Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje foi uma luta para conseguir uma conexão boa. Aqui hoje a conexão não estava legal, mas aqui estamos nós a falarmos do Botafogo, né? Pegando esse vídeo aqui para a gente pegar os destaques aí do dia. Lesão constatada na panturrilha do Luiz Henrique, a chegada do volante Gregori, o Botafogo encaminhou a contratação. Enfim, vamos falar sobre essas questões. Deixa o like, se inscrevam por favor. Lembrando que amanhã eu já estou de volta, né? Então a partir de amanhã a gente já volta com as nossas lives normalmente. Sobre a contratação do volante Gregori, confesso até a vocês que me surpreendeu. Eu ontem à noite, até no vídeo, já tinha alertado, né, que o Bota ainda continua procurando jogadores nesse mercado, mas não esperava a chegada de mais atletas antes da pré-Libertadores. Enfim, já faltava ali o quê? Menos de 24 horas. Mas o Botafogo, como trouxe a informação, claro, de toda a imprensa, né, encaminha a contratação do volante Gregori, né, que inclusive ficou fora lá do amistoso lá do Inter Miami, né, para já se preparar aí para se apresentar logo no Botafogo. Por questões de praxe, a gente só crava a contratação quando o próprio clube anunciar, mas podemos afirmar, por tudo que vem já circulando, até algumas questões que eu consegui pegar, né? A situação já está super encaminhada. Então o volante Gregori, aquele mesmo que já jogou no Bahia, né? Agora estava lá no Inter Miami, um dos primeiros jogadores que se tornaram alvos do Botafogo aí nesse mercado, né? Então o Gregori está chegando, tá? Almanac, o que você acha? Será uma opção aí que vai trazer valia para o elenco? Eu acredito que sim. Primeiro que o Gregori ele tem características de um volante que a gente precisa, né? Que é um volante mais marcação, mais pegada. Eu até venho falando com vocês há um tempo, né? A gente tem o Tietê, o Marlon Freitas, o Danilo, mas o Danilo tem histórico de lesão, esse que até tem uma certa característica de pegada. Então, enfim, acho que a gente precisa também de um volante para ser o chamado cão de guarda, né? Uma expressão futebolística. Então, já é uma das questões, claro, que eu já acho interessante na chegada do Gregori. Claro que tem muito mais coisas para a gente abordar com calma, mas como é um vídeo, eu estou sendo um pouco mais breve, tá? Só uma outra questão também que eu queria falar aqui com vocês. A parte física, né? O pessoal elogia muito. Se trata de um jogador com uma boa aptidão física. Mas vamos analisar depois com calma como que foi essa passagem dele lá no Inter Miami, quantas partidas ele jogou recentemente, para saber em que teto que ele está em relação a ritmo, né? Em relação à parte física. Tem essa característica boa, mas claro, jogador que já vem atuando muito melhor do que já há um tempo sem, né? Claro. Beleza? Então o Gregori já se tornando em mais... Queria saber até de vocês, né, nesse vídeo. Eu ainda não tenho uma opinião formada, confesso, porque eu acho que são situações que a gente tem que abordar ponto a ponto. Mas o que se falava que o Botafogo vai ser agressivo no mercado, você vai somando, né, todas essas contratações, gira em torno ali de 140 milhões de reais que o Botafogo investiu nesse mercado. Para vocês, foi agressivo ou não? Eu só vou dizer uma coisa aqui, de boa, sinceridade. Eu ainda acho que tem lacunas no elenco, né? Chegada de mais um volante, muito legal. Agora, precisamos aí, claro, de uma chegada também de um meio atacante, com uma certa cancha, para dividir essa responsabilidade com o Eduardo, que na minha opinião ainda não voltou a ser aquele Eduardo, né? Luiz Henrique, meu Deus do céu. Lesão constatada na panturrilha, né? Não se sabe, André, teve tal jornalista dizendo que é grau 1, grau 2, grau 3. Bom, a gente aguarda aí o boletim médico, tá? O Botafogo hoje saiu a informação no GE da lesão do jogador, foi constatada a lesão do jogador. Porém, vale lembrar, até no dia do clássico contra o Flamengo, o Botafogo divulgou ali um boletim, né? Atualizando, no caso, fazendo ali um resumo, né, das lesões dos atletas. Então, em relação ao Luiz Henrique, eu não vou entrar nesse mérito de que Beltrano falou que é grau 1, grau 2, porque muito se pergunta, e aí, quanto tempo ele pode ficar fora? Conversei com algumas pessoas que não são profissionais, assim, não são médicos, mas uma delas que até conversou, entendeu? Aí aquela coisa, imprensa, um fala pro outro, mas André, eu ouvi dizer uma coisa aí que ele poderia ficar um mês. Pode ficar um mês, como pode ficar 3 semanas, gente. Então, assim, opinião de boa, eu acho que a gente não tem que se apegar a tempo.
Agora é torcermos para que o jogador se recupere o mais rápido possível. Se ficar naquela, diz que vai voltar um mês, entendeu? Aumenta-se a apreensão, né? Lesão na panturrilha, tem atletas que voltam com uma certa facilidade, outros que já sentem mais. Então você entra na questão do organismo, entra na questão do biotipo do atleta. Ah, o Marçal teve uma lesão muito parecida, ele voltou em 2 semanas. Bom, isso é até um bom sinal, mas repito, não vale comparações. Cada organismo, cada atleta responde de uma forma a tal tratamento, certo? O que podemos afirmar que de tantas opções, vamos dizer, de tantas probabilidades de lesões que se tem, se tratando de um atleta, de um jogador de futebol, não é das mais graves, né? Aí, enfim, aí a gente entra naquele mérito. Puxa, será que a preparação física do Botafogo tá legal? Como é que tá sendo essa programação de início de ano? Aquilo que eu falo para vocês, eu não tô acompanhando o dia a dia, tá? Eu não posso aqui, falo isso muito com vocês nas lives. Eu não estou lá no dia a dia, não estou vendo como que está sendo a programação de cada atleta. Agora, se você tem já algumas lesões musculares, 1, 2, 3, 4, acho que você pode ali rever, às vezes, as tais programações, às vezes diminuir um pouco a carga de treinos, porque atreladas aos jogos, né, se tratando de início de temporada, isso torna-se uma situação assim mais desgastante, tá, para cada atleta. Então, acho que aí que é o ponto que a gente tem que levantar como algo que o Botafogo possa ir rever, né, no seu dia a dia. Uma outra coisa também que eu quero falar aqui com vocês. André, mas o Thiago Nunes precisaria botar o Luiz Henrique no segundo tempo do jogo contra o Volta Redonda? De fato não, porque se tratava de um jogo até uma vantagem boa, 2-0, né? Entendendo que o atleta já tinha voltado há pouco tempo de viagem, já tinha feito um treino, era sim uma situação arriscada. Mas reparem que o técnico, pelo menos eu interpretei dessa forma, ele fez essa observação. No jogo contra o Vasco agora eu já vou com um time mais alternativo, porque eu não quero arriscar perder mais nenhum jogador, nenhum titular. Ou seja, ele foi fazer isso para entrar naquela coisa de rodagem, né, de botar o time para jogar, para chegar redondo no jogo da pré-Libertadores, papapá. Deu mais um problema. Já tinha acontecido com o Jefinho, agora com o Luiz Henrique, né? Então, André, grandes chances, praticamente certo, do Botafogo chegar na pré-Libertadores sem Jefinho, sem Luiz Henrique. Sim, de fato, né? Isso realmente nos chateia, mas torcer para que Júnior Santos, Vitor Sá, Savarino, né, que até jogou bem contra o Volta Redonda, que esses caras deem conta aí, pelo menos nesse primeiro confronto aí da pré-Libertadores, que será contra a Aurora. Primeiro jogo na próxima quarta, dia 21. Jogo da volta, né? Jogo de ida lá na Bolívia, jogo da volta aqui no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Tá? É isso. Manac ficou meio chateado, né? É sempre chato, né? Termos de lesões assim já no início da temporada, mas é o que eu falei. Vou torcer para que Vitor Sá, Júnior Santos, Savarino deem conta nesses duelos contra a Aurora e depois, né, num possível duelo contra um Bragantino, Jefinho e Luiz Henrique, pelo menos um dos dois, né, estejam de volta. Agora também tem que levantar uma questão, né? André, às vezes o Júnior Santos e o Vitor Sá também podem jogar pra caramba contra a Aurora e aí, né, se voltar o Jefinho, não sei, de repente o Jefinho é uma opção no segundo tempo. Eu tô levantando aqui hipóteses no caso, mas tratando de futebol, nunca descartem isso, hein? Tá bom? Então é isso, gente. Hoje então eu deixo esse vídeo aqui pra vocês. O Vasco tentou adiar o jogo de domingo, né? Não conseguiu, tentou também mudar a arbitragem, pediu um árbitro fora do Rio, não foi também atendido ali pela Ferj, tá? Vai ser o Wagner Magalhães, o árbitro do jogo. Se eu não me engano, ele até apitou, não sei se ele apitou o Flamengo e Vasco esse ano, né? Já é um árbitro conhecido, já viram ele apitar também em jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Bom, é isso. Botafogo e Vasco no domingo, ainda antes da pré, né? Pelo Campeonato Carioca, se tratando aí também de G4 de Carioca, esse jogo vai ter uma certa importância, né? O Botafogo vencendo praticamente faltando 2 rodadas, cara, mas assim, encaminhe muito a sua classificação, tá? Um abraço. Só para falar aqui, falta o Vasco, Sampaio Corrêa e depois o clássico contra o Fluminense na última rodada, tá bom? Valeu, gente. Desculpe fazer esse vídeo olhando aqui pros lados, eu tô no meio da rua, né? Às vezes vai passar alguém, aí eu dou um 360 aqui. Valeu? Valeu, gente. Então deixa o like, se inscreva, por favor. E até amanhã. Abração.